Finalmente começou a nova era, gente. Chegou o dia do nosso grande evento, a nova era. Eu tô muito feliz de trazer aqui pra vocês todo esse material, todo esse conhecimento e também trazer aqui pra vocês a Beauty Lab. Então sejam muito bem-vindas. Rebeca, Nayara, Pri, Kelly, Rosângela, bem-vindas e bem-vindos. Quem aí tá ansiosa? Edna, Fátima, Marina. Quem aí tá ansiosa, gente, para esse conteúdo de hoje? Quem tá ansiosa, me conta aqui. Só quero falar uma coisa pra vocês, que ao final dessa live vai ter um sorteio, tá? Então vocês fiquem aqui comigo. A Beauty Lab vai ser tão incrível, com certeza, Laura. Vai ser sensacional. Vai ser incrível mesmo. Bom, eu sei que tem muitas de vocês aqui que já me conhecem. Porém, eu sei que tem gente aqui que não me conhece ainda. Tá chegando agora. O nosso perfil aí tem bastante seguidoras novas. Então eu sei que tem bastante gente nova aqui. Eu vou querer fazer uma apresentação sobre a minha história pra vocês hoje, porque até quem me segue aqui talvez não conheça algumas partes da minha história, e eu quero contar um pouquinho pra vocês essa história de quando eu saí do CLT pra começar realmente a empreender e abrir o meu estúdio. Então eu quero ver aqui com vocês quem quer saber um pouquinho dessa história. Como assim? Deixa eu ver o comentário aqui, ó. Te conheci no congresso da Sorcil. Então, tem gente que me conhece aqui, ó. Conheceu agora, né? Esse mês. Então, eu quero contar um pouquinho pra vocês. Por quê? Como vocês, eu também comecei do zero. Eu sei que tem muitas de vocês aqui que estão na batalha, que querem empreender, querem viver da área da beleza, mas às vezes não sabe o caminho a percorrer, como fazer. Então, hoje, nessa aula, eu vou falar pra vocês dos 9 pilares que vão fazer vocês, né, chegarem onde vocês desejam. A Má falou, amo a sua história. Bom, eu vou contar aqui rapidamente pra vocês, pra entrar com conteúdo, mas eu queria falar pra vocês que em 2018, há 5 anos atrás, eu trabalhava CLT numa franquia de sobrancelhas no shopping, tá? Quando foi setembro, a gente teve férias, meu marido, que na época era meu namorado, a gente foi fazer uma viagem pro Peru. O que aconteceu? Eu tava tão no impasse de que eu não queria mais aquele trabalho CLT, que eu queria empreender, que eu queria viver da área da beleza, que eu queria muito abrir meu estúdio, mas naquela época parecia um sonho tão longe e tão distante. E o que aconteceu? Nessa viagem eu tive tantos insights, eu falo que uma chave virou na minha cabeça. A gente foi pro Peru e uma das nossas metas era subir a montanha de 7 colores lá no Peru. Quando você chega em Cusco, a altitude já é uma altitude de 2.500 metros, que a gente já não está acostumado, já é mais difícil de respirar e tudo mais. Essa montanha das 7 colores, ela chegava numa altitude de 5.300 metros. Então, era uma caminhada de 3 horas e meia. Eu, né, já não fazia exercício há 20 anos, eu tinha certeza que ia ser muito difícil a caminhada. Eu lembro que meu marido na época me falava assim, você precisa fazer exercício que você não vai conseguir subir. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu conseguiria chegar ao topo, que eu ia conseguir. E eu entendi que a mentalidade a nosso favor, ela é muito poderosa. Muito mais, às vezes, até do que um preparo físico e outras coisas. Então, a gente acordou 3 horas da manhã. Então, fui numa viagem de férias, saí completamente da minha zona de conforto. Acordamos 3 horas da manhã, andamos aí com uma van por, acredito que, quase 3 horas. E chegamos, enfim, na parte de começar a subir para o topo da montanha das 7 colores. E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Que sim, gente. Eu vou só desativar os comentários aqui rapidinho, tá? Depois a gente vai conversar bastante. Sim, eu consegui chegar no topo. Foi fácil? Não foi. Mas eu quero contar pra vocês todos os insights que eu tive nessa subida. Porque eu sei que a grande maioria aqui tem um sonho de chegar a um topo, seja ele qual for. Seja abrir o seu estúdio, seja fazer um curso X, ter mais clientes. E pra mim, naquele momento, naquela viagem, o meu desafio era chegar nesse topo. E o que acontece? Eu entendi, quando eu comecei a caminhada, já não conseguia respirar tanto, porque era difícil. Eu sabia que se eu desse 100% da minha energia para chegar no topo,
3 horas e meia de subida, chegando lá eu precisaria descer. Eu precisaria voltar. Vou parar de compartilhar aqui. Então, chegando lá, eu precisaria voltar. Então, eu entendi na subida que eu precisaria guardar uma certa energia para que quando eu atingisse o topo, eu soubesse e tivesse força, discernimento para poder continuar essa caminhada. Então, eu entendi naquele dia que não é só o esforço de chegar ao topo, a gente precisa ter um planejamento para chegar no topo, para chegar no nosso gol, para chegar onde a gente almeja. Porque às vezes o seu sonho é abrir o seu estúdio. Aí você se esforça, você batalha, tarará. Aí quando você abre o seu estúdio, você fala, e agora? O que eu faço com isso? E subir a montanha foi a mesma coisa. Porque no caminho eu pensei em desistir algumas vezes, porque eu sabia que eu precisaria ter energia para descer andando aquela montanha por 3 horas e meia. Porque se a subida foi 3 horas e meia, a descida foi umas 3 horas. É um pouco mais rápido. Então, quando a gente quer algo, a gente tem que se preparar muito além do que a gente pensa que a gente precisa. A gente precisa expandir um pouco a nossa mentalidade. E aí, sim, eu cheguei ao topo. Eu fui fazendo essa conta e eu entendi que quando a gente alcança o nosso objetivo, um dos nossos objetivos, porque teremos muitos nas nossas vidas, não é o ponto final, gente. Ali é só uma conquista. Então eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Comemorem as conquistas de vocês. Mas não comemorem muito. Porque senão você vai indicar ao seu cérebro que você chegou onde você queria. Não, comemore e siga em frente. Pegue a energia que restou para você descer. Para você continuar a sua jornada. Então, gente, eu quero até mostrar uma fotinha aqui que cheguei lá, fui fazer o quê? Um lanche, né? Recuperar a energia. Tinha até um cachorrinho aqui, ó, olhando, querendo comer o lanche junto. E eu sentada ali, ó, com mochila pra cá, toda cansada. Se vocês olharem aqui em volta... muita gente não consegue chegar nesse topo. Você vê que são pessoas que estão com essas roupas peruanas, que são pessoas que vivem lá, que estão lá, tá? Não é uma montanha fácil de chegar. Muita gente desiste no caminho, muito mais, não por causa de 3 horas de caminhada, mas pela altitude, 5.300 metros, eu acho. Você mal consegue respirar. Então, realmente foi algo que fez com que eu entendesse que sim, a gente precisa chegar ao topo e a gente precisa ter energia para voltar. E na volta, olha que maravilha. Porque na subida eu não conseguia aproveitar o que tinha de bom. Eu não conseguia aproveitar a paisagem, eu não conseguia, porque o meu foco era tão grande em chegar lá em cima e reservar as minhas energias para que eu pudesse realizar aquele feito que eu tinha em mente, que era chegar no topo, e depois eu conseguia aproveitar o caminho na volta. Então, quando a gente tem um gol, quando a gente tem algo que a gente quer alcançar, a gente tem que ir em direção a ele. A gente tem que ir em direção a ele, porém, a gente tem que guardar essas energias para quando a gente chegar lá, a gente sabe que o caminho vai continuar, que outros sonhos vão aparecer, que outras coisas vão aparecer, que outros topos de montanha vão aparecer na nossa vida. Só para vocês entenderem, tem muita gente que sobe o Everest, né? Quando você chega no topo do Everest, você tem, acredito que de 7 a 10 minutos para ficar no topo, porque o teu corpo não aguenta. Então você tem que chegar no topo, você tem que tirar aquela foto para dizer cheguei e você tem que descer. E se você não tiver energia para descer, o que acontece? Nem tem resgate lá no topo. Então a gente tem que entender que a nossa jornada é uma subida, é um caminho, só que quando eu chegar onde eu quero, eu preciso ter força para continuar, eu preciso saber qual é o próximo passo. Não é cheguei e acabou, então eu abri meu estúdio e agora? O que eu vou fazer? Ah, eu fiz o curso que eu sonhava tanto e depois eu não consegui, de repente, treinar o suficiente, ou eu não tenho habilidade suficiente desenvolvida, eu falo, o curso foi ruim. Não, eu não estou fazendo para que isso possa acontecer, tá? Então eu quis trazer para vocês, explicar que nessa época eu não tinha dinheiro, tanto que eu consegui fazer essa viagem porque foi meu marido que bancou praticamente essa viagem inteira, a viagem de férias. Eu era dura mesmo, não tinha condições. E nessa viagem eu entendi, em muitas outras partes dessa viagem também, foi uma viagem bem intensa, eu entendi que eu não queria mais. Eu cheguei aqui, eu larguei meu trabalho CLT e eu resolvi empreender. Eu não tinha dinheiro para abrir meu estúdio, então eu procurei parcerias. Eu trabalhei outubro, novembro e dezembro em parcerias. Quando foi dezembro eu resolvi sim que eu queria abrir meu estúdio. Eu aluguei um lugar, eu reformei e em janeiro de 2019 eu abri.
Só que eu já abri sabendo que ele não era o meu topo final. Que ali eu ia chegar sim, realizar aquele desejo, mas que a partir dali, novos desejos, novas coisas aconteceriam e que eu precisaria fazer aquilo acontecer, dar certo, tá? Então eu quis trazer um pouquinho da minha história pra vocês, dentro dessa caminhada, que foram 6, 7 horas, que realmente virou uma chave na minha cabeça. Naquele dia eu entendi que eu não posso apostar todas as minhas fichas e gastar toda a minha energia para chegar em um único lugar, porque ali não é o ponto final. Ali é somente uma parte do caminho. Hoje eu subo montanhas e eu comemoro, mas eu não comemoro muito porque eu tenho mais coisa para fazer e eu vou concentrar meu tempo e a minha energia para fazer mais, tá? Gente, olha, lembrando, quem chegou aqui, no final dessa live eu vou fazer um sorteio muito legal, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês, inspiração diária, que história inspiradora, pega aqui a setinha aqui, ó, vamos enviar essa live aqui para umas colegas, para umas amigas, pegar o caderninho, porque eu vou entrar agora com o conteúdo que contei toda essa história para vocês, para falar para vocês que eu entendi nesse caminho também que não era só técnica. Que se eu soubesse só técnica, quando eu abrisse meu espaço, eu não iria para lugar nenhum. Eu não ia conseguir clientes, eu não ia conseguir fazer divulgação. Então, o que acontece? Hoje eu vim trazer para vocês os 9 pilares que foram essenciais na minha jornada. E se na minha jornada deu certo, na sua também vai dar certo. Só que é o que eu falo, a gente tem que aprender e aplicar. Tô com medo? Vai com medo mesmo, tá? A gente não vai se prender por causa do medo. Então pega caderninho aí, vamos compartilhar essa live e eu vou trazer aqui pra vocês agora os 9 pilares. Lembrando que amanhã eu vou fazer o procedimento do Nanobrows, que eu sei que vocês nem sabem como é o procedimento. Eu vou fazer ao vivo aqui na live, mostrar o passo a passo, tá bom? E hoje também, no final dessa live, eu vou explicar pra vocês um pouquinho o que é a Beauty Lab, porque eu sei que vocês estão muito curiosos, vocês estão me perguntando muito. Já vou explicar pra vocês o que é esse universo e por que eu estou trazendo esse conteúdo e esse universo pra vocês. Porque quando eu fiz toda essa jornada, se eu tivesse algum lugar que pudesse me orientar, se eu tivesse uma comunidade da qual eu pudesse fazer parte, trocar ideias, porque a minha jornada foi muito solitária. E legal falar disso porque essa subida na montanha, ela é muito solitária. Por mais que você esteja acompanhada de alguém, é você, é no seu limite, é no seu cansaço, é na tua mentalidade, é nos seus pensamentos. Então, por mais que tenha alguém que te dê a mão para falar, suba um pouquinho, é com você, tá? Então, na minha jornada de empreendedora, na minha jornada de ter empresas, hoje eu tenho 2 empresas, foi uma jornada muito solitária. Até o final do ano passado, onde eu entendi que eu precisaria entrar em comunidades com pessoas que pudessem dividir as mesmas dores, as mesmas aflições que eu. Por isso que eu resolvi, no final do ano passado, trazer essa comunidade para vocês. Que vocês não vão estar sozinhas a partir de agora. Quem estiver na Beauty Lab vai estar dentro de uma comunidade incrível. Então, bora lá falar dos 9 pilares, porque realmente, gente, vocês pegam o caderninho aí, vocês preparam o print, porque realmente é sensacional. Quais são os 9 pilares para você obter sucesso como autônoma, empreendedora, empresária, enfim, não importa, porque sucesso é muito diferente. O que é sucesso pra mim, o que é sucesso pra você. Às vezes o seu sucesso é você querer ter mais tempo com seus filhos, ter qualidade de tempo. Às vezes sucesso pra você é ser uma palestrante. Às vezes sucesso pra você é só ter uma empresa com faturamento que te dê uma vida confortável. Às vezes sucesso pra você é ter 5 empresas, franquias, vender sua marca. Então, pega o que é sucesso pra você. Mas esses pilares vão te ajudar a chegar no sucesso que é o sucesso que você almeja. O primeiro deles é técnica, gente. A base, a nossa base, tanto que ele tá na base da pirâmide, é técnica. Se eu não tiver técnica, eu não vou a lugar nenhum, tá? Se eu não tiver técnica, eu não vou a lugar nenhum. O que eu preciso saber de técnica? Vou desativar os comentários rapidinho para eu passar isso aqui, para vocês poderem tirar print. Tem que dominar as técnicas. O que é dominar as técnicas? Eu tenho que dominar essa técnica na teoria, eu tenho que dominar essa técnica na prática. Ai, Kátia, comecei fazendo nanolips, a minha cor não fixa.
Ótimo, amor. Então nós vamos treinar 30, 40, 50, 100 vezes na pele sintética até você dominar, até você entregar. Quando a cliente chega, você tem que dominar a técnica, explicar para ela quais são os resultados, qual é a transformação que essa técnica causa na vida dela, tá? Tenha mais opções de técnicas, mas também não adianta sair fazendo um monte de curso de técnicas se você vai, estuda uma, fica boa, fica redonda. Se eu te perguntar hoje, quem não pode fazer nanolips? Se você faz nanolips, você tem que saber decor, você tem que saber para que funciona, qual que é o passo a passo do procedimento. Saiba isso, domine a técnica, tanto na teoria quanto na prática. Isso, gente, vai fazer vocês terem segurança. Essa segurança de quando a gente domina algo, a gente vai passar essa segurança para nossa cliente. Quando a cliente perguntar no WhatsApp, no Instagram, pessoalmente, se você é segura dessa técnica, se você domina isso, você passa isso com segurança. Automaticamente você já cria o quê? Você já cria uma autoridade com a sua cliente. Ela olha e fala, nossa, olha aqui, ó, a Rebeca, ela entende do que ela tá falando. Confiei nela, senti firmeza nela. Tá? Então é isso que a gente precisa ter na parte de técnica. E fiz uma técnica, tô bem redonda, vou para outra técnica, para que eu possa criar uma esteira de produtos de técnica, de procedimentos, para que eu tenha mais opções de vendas para as minhas clientes. Para quando a cliente chegar, eu não faço só design de sobrancelha com renda, eu também faço brow lamination, eu também faço nanobrows, eu também faço hidratação labial, eu também faço nanolips, tá? Então, a técnica é a base, sem ela a gente não vai em lugar nenhum. Segundo pilar, aí na nossa pirâmide, é o marketing. Porque de nada adianta eu dominar todas as técnicas se eu não souber divulgar isso. Então, não adianta eu ter uma técnica maravilhosa, saber explicar essa técnica, ter aquela foto, aquele procedimento maravilhoso, se eu não mostrar para o mundo isso. Então, o que eu preciso focar no marketing? No marketing eu preciso investir em conteúdo. Ah, Kátia, não conheço, não sei investir, não sei fazer conteúdo. Então, vai ter que aprender. Porque hoje, cada vez mais, o digital vem crescendo muito. É TikTok, é Instagram, gente, nem sei, né? O tanto de plataforma que tem hoje. Então, a gente precisa dominar, a gente precisa consumir um pouco esse conteúdo e entender como a gente vai fazer. Se vocês querem uma dica, sigam pessoas que te inspirem, mas que não sejam do mesmo nicho. Pra gente se inspirar em conteúdos que não são, por exemplo, só de quem é da micropigmentação ou só quem da área da beleza. Então comece a criar conteúdo. Toda semana você vai deixar lá um tempinho pra você criar seu conteúdo. Tem que ter conteúdo todos os dias. Isso vai fazer muita diferença, tá? Invista em tráfego pago. Ah, não sei, é difícil, não consigo pagar. Tudo bem, na Beauty Lab a gente vai resolver isso pra você, tá? Só que o que acontece? Primeiro você tem que ter um Instagram bacana, você tem que ter um Instagram com bastante conteúdo, um Instagram bem atrativo para depois você investir em tráfego. Porque tem gente que fala assim, o tráfego não adiantou nada. Mas peraí, a tua casa tá arrumada? O teu Instagram tá arrumado para receber quem tá vindo do tráfego? Outra coisa que é muito importante e que traz muito resultado é Google Meu Negócio. Porque às vezes a gente vai pesquisar, design de sobrancelha em Curitiba. Se você tem o Google Meu Negócio, e principalmente se você tem ele ali, se você manda fazer numa empresa, que eles colocam palavras-chave e tal, você investe um pouquinho, o teu sempre aparece primeiro. E aí você sempre que for buscarem no Google, porque ainda a busca é no Google, gente. Porque mesmo se eu colocar no Instagram, design de sobrancelha Curitiba, ele não tem essa ação de busca como o Google, tá? Então tenham o Google Meu Negócio. E faça o marketing offline. O que é marketing offline? O marketing offline é tudo que é fora da internet. Então, não adianta você vir falar pra mim, mas só no Instagram? Não, não é só no Instagram. Mas você vai fazer o quê? Você tem que se vender onde você tá. Que nem a gente tá num prédio comercial aqui. São 10 andares. Nem sei quantos conjuntos tem aqui. Eu acho que tem 4 em cada andar, são 40. Todo mundo no prédio me conhece, todo mundo sabe o que eu tenho, qual que é a minha empresa, o que eu vendo, qual produto eu ofereço, qual serviço. Por quê? Porque eu faço marketing dentro do lugar que eu tô. Aqui na vizinhança, sai do prédio, tem uma lavanderia. Eu entro na lavanderia, de vez em quando lavar blazer, né, que a gente vai no congresso, né? Volta cheio de maquiagem aqui de vocês, principalmente os brancos.
Eu chego lá, de tanto que eu já me vendi nesse lugar, e faz tempo que eu não fico me vendendo por aí. Eu chego lá, elas falam, oi Kátia, tudo bem? Tá? Eu me vendo no meu prédio que eu moro, tá? Sexta-feira não, muito trabalho, muito tudo, dei uma sumidinha em Riga, não passei muito bem. Fui pra minha casa, tava sentadinha ali embaixo, veio a vizinha e falou, tá de folga hoje? Eu falei, tirei um diazinho de folga. Ela falou, que bom, né? Você trabalha tanto. Por quê? Porque todo lugar que eu tô, eu falo, me segue no Instagram. Então, provavelmente ela me segue no Instagram pra saber o tanto que eu trabalho. Então, eu tô me vendendo em todo lugar. Aqui embaixo, aqui na esquina, eu tenho academia, tem lugar de laser. Então, eu vou lá pra fazer parcerias, pra entregar, assim, falar, eu vou indicar minha cliente pra você, indica sua cliente pra mim. Então, a gente tem que fazer esse marketing offline também. A gente tem que mostrar quem a gente o que a gente faz. Tem um bom cartão de visita. Kátia, é ultrapassado, mas ainda funciona. Tem aqueles agora que encostam no celular, enfim. Mas você tem que fazer esse marketing onde você estiver. Eu tenho mania de todo lugar que eu tô, e hoje, esse marketing que eu faço é até um networking já. Porque eu já vou certa quem eu quero conhecer, que nem quando vocês vão em congresso. Quando vocês vão em congresso, vocês vão lá só pra assistir palestra? Não? Quem que você quer conhecer? Eu quero tornar membro lá da Cia Beauty. Vem me conhecer. Oi, Kátia, tudo bem? Prazer, eu sou Joana. Nossa, admiro muito o seu trabalho, não sei o que. Como é que faz pra ser membro da sua marca? A gente tem que ter essa cara de pau. Porque senão, se a gente não se mostrar pro mundo, ninguém vai achar a gente. A cliente não vai cair no nosso colo, tá bom? Então a gente falou de técnica, falou de marketing, agora eu vou falar de vendas. Porque eu não tenho venda se eu não tiver técnica e não tiver atração de clientes. Porque o marketing, ele atrai como um funil. Então eu preciso atrair muita gente para eu pegar algumas pessoas interessadas para elas finalmente efetivarem essa venda. E quais são alguns pilares essenciais da venda? Aprenda a ouvir. Porque a gente quer vender o que está na nossa cabeça. Às vezes a gente quer, por exemplo, a gente quer cobrar um valor do nosso procedimento, mas a gente acha caro, mas às vezes a cliente não acha caro. Então, quando a cliente entra em contato com você, faça perguntas. A venda não tá em eu falar pra ela o que eu acho, qual que é o serviço, não tá só nisso, né? Qual que é o serviço que eu faço? Não, porque eu tenho hidragloss, que é isso, que é aquilo, escuta ela, porque às vezes a dor dela, o desejo dela tá na sobrancelha e você tá oferecendo lábio. Chamou você, se apresenta, tenha paciência. Eu sei que às vezes a gente trabalha, tem um monte de mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, a gente tá cansado, tá com preguiça, tá? Mas assim, ouça, pergunta pra cliente. Oi, tudo bem? Você já conhece os procedimentos? Você já fez algum procedimento? Qual procedimento que você tem interesse? Hidragloss. Você conhece o hidragloss? Eu já ouvi falar. Então me conta aqui, vamos fazer assim, ó. Me manda uma foto do seu lábio que eu vou fazer uma avaliação pra você. Uma avaliação personalizada pra entender qual que é o seu lábio. Aí você vai mandar umas perguntas pra ela, se ela toma água, se ela hidrata o lábio. Porque você tá ouvindo a necessidade dela e você vai oferecer pra ela o que ela quer comprar. A gente tem a mania de oferecer pros outros o que a gente quer, vender. Mas a gente tem que oferecer pra cliente o que ela quer comprar. E isso a gente consegue fazer ouvindo elas. Então, aprenda a ouvir e aprenda a fazer perguntas estratégicas. Faça prospecção. O que significa fazer prospecção? Não adianta eu ficar sentado aqui, ó, esperando a cliente vir aqui bater na minha porta. Não é assim. Eu tenho que prospectar clientes também. Quando não tinha internet, gente, eu sou dessa época, a gente recebia ligação, a pessoa vinha bater na porta da nossa casa. E por que hoje, que a gente tem muito mais facilidade, a gente não faz? Então, voltando aqui um pouquinho no marketing, crie bons conteúdos, faça algumas enquetes no seu stories, por exemplo. E aí, aquela pessoa que todo dia curte, todo dia engaja com a sua enquete, um dia manda uma mensagem pra ela, fala, oi fulana, vi aqui que você respondeu uma enquete, fico super feliz com a sua interação, você já conhece nosso trabalho, nós vamos fazer aqui, por exemplo, no dia 15, nós vamos fazer a tarde do spa labial, eu gostaria de te convidar pra vir tomar um café, fazer um spa labial, tá? A gente tem que prospectar, a gente tem que ir atrás delas. Sabe aquela cliente que faz 3 meses que não vem? É prospectar cliente que não vem.
Porque a gente vender para a mesma cliente, o nosso custo é de 5 a 7 vezes mais baixo do que a gente prospectar uma cliente nova. Porque a gente, que a gente pegar uma cliente nova, né? Não prospectar, pra gente ter uma nova cliente. Porque a cliente, ela não cai no nosso colo. Existe um custo para isso, que seja de tempo, de tráfego, de conteúdo, enfim, existe um custo para isso, que chama CAC, que é custo de aquisição por cliente. Então, quando eu vendo para a mesma cliente, esse custo baixa de 5 a 7 vezes. Over deliver, o over deliver vende. Mas não é aquele over deliver de qualquer jeito, né? Ah, só vou fazer esfoliação aqui para ela ficar feliz. Não, tem que ser com estratégia. Tem que ser com estratégia de venda por trás. Por isso que vocês têm que ter um programa. Tem que ter um programa. Tem que ter um programa para você saber, olha, a Joana, ela veio tal dia, ela fez esse procedimento, depois ela voltou tal dia, para você acompanhar tudo passo a passo. Junto disso, faça mimo, eu vou falar aqui em experiência da cliente, né? Faça ali, anota se ela vai viajar, se é aniversário do filho, para você ter conversa com elas depois, tá? E não esqueça do pós-venda. Porque, gente, sabe o que eu sinto? E que eu fiz por muito tempo? A cliente fez o procedimento, passou o cartão, acabou a venda. Mas não é verdade. A cliente fez o procedimento, ela passou o cartão, você vai ali, naquele momento, iniciar uma nova venda. Você vai fazer um passo a passo de pós-venda para ela, para já engatar ela numa outra venda. Então não a cliente fez e foi embora. Não, é a gente saber, a gente dar garantias do nosso serviço. Sim, eu fiz um nanobrows em você, vai durar 4 meses. Ah, saiu em 15 dias? Pode voltar que eu vou refazer. Se saiu em 15 dias, teve algum problema, tá? Ô, Thay, fecha a porta aí pra mim. Thay, fecha a porta aí pra mim, por favor. É que tá um barulho lá fora, eu perco a minha concentração aqui. Então, é isso. Acabou a venda, a gente tem que engatar no pós-venda. E o pós-venda é uma próxima venda. Porque não é só... Por isso que eu falei que a gente tem que ter várias técnicas para oferecer para nossa cliente, tá? Seguindo aqui os nossos 9 pilares, depois de vendas eu preciso de experiência da cliente. Porque se eu não trouxer uma super experiência para minha cliente, eu não vou fidelizar essa cliente. Então eu tenho uma boa técnica, eu fiz um bom marketing, eu atraí, eu converti a venda, mas para eu fidelizar ela, eu preciso trazer experiência. Uma das coisas que mais funciona é atendimento personalizado. O que significa isso? É você dizer para ela que é personalizado, que você vai montar um protocolo segundo as necessidades dela, que você, no caso dela, são 3 sessões por isso e por aquilo. No caso dela em específico, não só fazer um nanobrows, mas a gente vai fazer também uma reconstrução de sobrancelhas para que possa fortalecer esse pelo e nananã. Então, trate elas como um atendimento personalizado. Tenha coisas dentro do seu espaço que sejam específicas para a cliente também, para ela sentir especial. Crie uma experiência de cheirinho, experiência de alguma massagem, alguma experiência que você tenha diferenciado. A hora que ela entra no seu banheiro, tem a caixinha de primeiros socorros lá, que vai ter o quê? Absorvente, desodorante, protetor solar, porque às vezes ela esqueceu alguma coisa. Então é isso, a gente tem que criar um ambiente de experiência para que elas se sintam acolhidas, para que elas lembrem daquilo e para que elas sintam bem-estar. E toda vez que ela quiser um bem-estar, ela lembre da gente. É memória afetiva, é memória olfativa. O over-deliver também entra na experiência do cliente, tá? Porque a gente vai usar o over-deliver sim pra gente fazer vendas, mas também a gente pode usar o over-deliver para agregar aí na experiência da cliente e ofereça momentos uau para suas clientes. O que é um momento uau? Aquela cliente que queria um horário com você, você não tinha, você deu uma remanejada na agenda e conseguiu o horário que ela queria. Você entregar para ela mais do que você prometeu. Por exemplo, ela fecha um pacote com você e você não fala nada. E no final você fala, olha, eu vou te dar esse sérum aqui de home care para você tratar em casa. Então, crie momentos uau. O que seria um momento uau para sua cliente? Nem toda cliente é igual ao momento uau. Tem aquela cliente que ela, se você arrumar um horário para ela que ela gostaria e você não tinha, já vai ser um momento uau. Se você oferecer
Um dia ela comentou que foi com a fulana, tinha um bolachinha, não sei das quantas, você traz ali pra ela. Então, prestem atenção. Quando eu falo aprender a ouvir, não é só para vender, mas também para o pós-venda e também para a gente gerar essa experiência da cliente. Ouçam a cliente de vocês. Tem cliente que fala, eu venho aqui para dormir. Ótimo, você não vai ligar música, você não vai ficar conversando com ela. Tem cliente que fala, nossa, eu vou no show do U2, minha banda favorita. Próxima vez que ela vier, coloca um U2. Marca ali, ela gosta do U2. Sei lá, nem sei se é da época de vocês. Isso, vou falar coisa mais nova aqui. Sei lá, gente, não veio nada agora na minha cabeça. Marca ali, coloca essa música que ela gosta. Um dia ela te falou, nossa, porque quando era criança eu tenho lembrança daquele cheirinho da moranguinho. Aí você vai comprar o quê? O nosso gel esfoliante que tem o cheirinho da moranguinho. Você vai fazer o quê? Relembrar, trazer memórias afetivas nela, tá? Isso é experiência da cliente. Na sequência vem as finanças. Porque eu apresentei uma boa técnica, eu fiz um marketing para atrair, eu converti em venda, eu dei uma experiência para ela para fidelizar e agora eu vou falar o que? De finanças. Quais são os pilares da finança? Saiba precificar é a primeira parte de tudo. Dentro da Beauty Lab, a Beauty Lab é um universo, é uma escola, tá, gente? Já vou começar a contar aqui pra vocês. A Beauty Lab ela é uma escola na área da beleza, onde a gente vai ter inúmeras técnicas, a gente vai ter parte de empreendedorismo, marketing, vendas, finanças. E pra todo mundo, vai ter parte de feed super poderoso, enfim, muita coisa. É um universo mesmo. E lá embaixo tem alguns módulos gratuitos para qualquer pessoa que entrar na Beauty Lab. E lá vai ter uma aula de precificação para você nunca mais errar nisso. Qualquer pessoa, eu comprei o pack de Canva para deixar meu feed mais bonito. Você vai ter acesso a essa aula de precificação, porque todo mundo precisa aprender a precificar. Então, a base, o primeiro pilar de finanças é você saber precificar. O segundo, gente, é o quê? O dinheiro é da empresa, não é seu. Enquanto você não entender que você é uma empresa, Kátia, mas eu sou autônoma ainda, não interessa. Já está iniciando uma mentalidade de empresário, porque é mentalidade. Se você achar que você só faz uma sobrancelhinha ali, eu atendo em casa mesmo, eu só faço um bucinho de vez em quando, eu só faço um hidraglossinho, aí você nunca vai se tornar uma potência na área da beleza, você nunca vai se tornar uma empreendedora nem uma empresária, porque você não está com essa mentalidade. Então o dinheiro da empresa, ele não é seu, tá? Tenha controle financeiro de entrada e saída, tudo que eu recebi e tudo que eu gastei, para depois eu fazer o balanço no final do mês e ver se a empresa tá dando lucro, o que eu preciso melhorar, se eu preciso melhorar minha precificação, o que eu preciso enxugar de alguma coisa que eu esteja gastando a mais, tá? E tenha reserva da paz e de oportunidade. Tem gente que chama de reserva de emergência. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência porque automaticamente na minha cabeça parece que vai acontecer alguma emergência para usar aquele dinheiro. Então, como eu trabalho muito a minha mentalidade, eu falo que é reserva de paz, porque se acontecer qualquer coisa, eu tenho um dinheiro ali para fazer. E eu gosto mais ainda de falar que é uma reserva de oportunidade. Por quê? Se aparecer um negócio, se aparecer uma oportunidade, por exemplo, vai ter um congresso fora do Brasil, é semana que vem e você tem que desembolsar aí 15 mil reais para poder ir. Eu tenho essa reserva da oportunidade, se for uma grande oportunidade na minha vida. Então, esses são os pilares das finanças. A gente tem que ter isso. E a gente também tem que aprender a gerir as nossas finanças pessoais. Porque de nada adianta também a gente gerir as nossas finanças empresariais e não as nossas finanças pessoais. Na sequência, gente, eu vou falar de gestão. Peraí que eu vou pôr aqui. Saiba gerir o seu tempo. Por quê? Sabe o que eu escuto? Não tive tempo de treinar. Não tenho tempo para gerar conteúdo no Instagram. Gente, treino, conteúdo no Instagram faz parte do seu trabalho. Não é só atender o WhatsApp e atender a cliente. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer estar acima da média, você vai precisar gerir o seu tempo e deixar tempo para você fazer os conteúdos das suas redes sociais. Você vai ter que deixar tempo para você treinar e se aperfeiçoar. Você vai ter que deixar tempo para você estudar, tá bom?
Você vai ter que aprender a gerir o seu tempo e colocar mais coisas ali para você crescer. Ah, meu fraco é marketing, então vou ter que pegar aqui e vou ter que deixar um tempo para eu estudar marketing. Ah, eu não consigo pagar um designer agora para fazer arte pro meu Instagram. Então você vai parar, comprar uns packs de Canva bonito, vai aprender como mexe e vai fazer o quê? Vai estudar e vai dedicar seu tempo. Tenha controle do seu estoque. Gestão de estoque. Tudo que você tem, tudo que você precisa, o valor que você tem investido em estoque. Porque às vezes a gente investe, tá? Kátia, eu comprei um kit Nanolips, paguei R$470, tá? Só que quanto esse kit de Nanolips vai te render de grana? Você vai fazer o quê? 30 procedimentos a tantos reais, então ele vai te... Você investiu ali 480, mas ele vai te voltar R$6.000. Quanto eu ainda tenho para usar? O que eu vou precisar repor? Isso a gente tem que fazer essa gestão de estoque, até pra gente saber, e essa gestão de estoque ela entra um pouco nas finanças também, porque eu preciso saber o que eu tenho aqui de ativos, que a gente chama para eu fazer grana, entendeu? Porque no início a gente tem que reinvestir no nosso negócio. Às vezes é muito difícil ter aquela reserva de paz, como eu falei, reserva de oportunidades, porque o dinheiro chegou, eu preciso reinvestir em material, o dinheiro chegou, eu preciso reinvestir num aparelho melhor, o dinheiro chegou, eu preciso reinvestir. Aqui a gente reinveste muito. Só que hoje, se eu for olhar, o que eu tenho de estoque guardado que vai me gerar grana? Você precisa saber disso também, tá? Tenha valores e princípios bem definidos. Ah, Kátia, mas eu só atendo em casa ainda. Tá bom, mas já é uma empresa. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente já é uma empresa. Não tem CNPJ ainda, precisa providenciar, tá? Mas a gente já é uma empresa. Então, coloque os valores e os princípios que você gostaria para sua empresa, para quando você tiver um colaborador, e se você vier com a gente lá na Beauty Lab e aplicar tudo que a gente vai ensinar, logo você já vai estar com uma boa empresa e vai estar contratando colaboradores. Mas já defina antes, porque eu não fiz isso. Ninguém me ensinou isso. Se alguém pudesse ter me ensinado isso, eu teria poupado tempo, desgaste e dinheiro. Nunca ninguém me ensinou quais são os valores da sua empresa, quais são os princípios da sua empresa, o que realmente é importante quando você vai contratar alguém para fazer parte do seu time. Eu não sabia disso. Ah, Kátia, eu fui aprender isso ano passado, com anos nas costas de empresa. Hoje eu tô ensinando aqui pra vocês. Por quê? Porque eu me lasquei. Então, deixem isso definidos. O que serve pra vocês? O que não serve? O que você quer? Aonde a sua empresa quer chegar? Você quer pessoas que vão te ajudar a chegar nesse lugar? Chegar lá naquele topo que a gente conversou hoje. Tá bom? Então, não se percam no caminho. Depois de gestão, a gente vai falar de imagem pessoal. Isso também, gente, é que assim, tem pilar aqui que eu queria colocar meio que tudo junto, tá? Mas aqui a gente tá numa crescente. Esteja sempre arrumada. Passe uma imagem profissional. O que é esteja sempre arrumada? Cabelo lavado, uma maquiagem. Não precisa ser uma maquiagem da maquiadora. É um rímel, um corretivo, um protetor solar, um batom, né? A unha feita, que nem a minha unha não tá feita hoje, não deu tempo de eu fazer. Só que tá sem esmalte, não tá todo esmalte descascado, entendeu? A gente tem que passar uma imagem profissional, porque a gente só tem uma chance. Olha aqui, vem aqui comigo, a gente só tem uma chance de causar a primeira boa impressão. Eu não tenho uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. A cliente chega aqui, eu tô com o cabelo sujo, eu tô com uma roupa que não tá adequada para o meu trabalho, tá? E aí, ela não tem uma boa impressão. Cuide da imagem do local de atendimento também, porque essa boa impressão que a gente causa também é do local do atendimento. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô contando isso aqui pra vocês porque eu já causei má impressão, primeira má impressão em clientes. E eu tenho isso constatado. Então hoje eu sei que não posso mais fazer isso, mas como eu falei, eu não tinha conhecimento antes. Eu não tinha ninguém que pudesse me ensinar, olha, você tem que estar com a sobrancelha feita, olha, tem que estar de maquiagem todo dia. A gente até tinha aquela noção, mas não sabia. Eu lembro uma vez, era na pandemia, eu tava com cabelo sujo, de coque, máscara. A cliente chegou, eu falei, vamos lá, vou te atender. Ela falou, eu vim fazer com a Kátia. Aí eu falei, ué, sou eu. Não, você não é a Kátia. Aí eu tirei a máscara, ela falou, não, mas você não é a do Instagram, tá? Me lasquei. Aí eu soltei o cabelo, né? Porque esse aqui é minha marca, né?
soltei o cabelo, falei pra ela, ai, desculpa, eu tô meio abatida hoje, sabe? E a cara que ela fez pra mim, por quê? Porque a expectativa dela era essa Kátia aqui, ó, essa aqui que tá hoje, tá arrumada, tá maquiada. Então a gente não pode fazer isso, porque a cliente nunca mais voltou. Eu perdi totalmente a credibilidade ali com ela. Então é a imagem que a gente passa. Não é roupa cara, não é blazer, não é água na taça, tá? É você tá com uma roupa sem estar surrada, com uma roupa bonita, uma camiseta branca, uma calça jeans, um jaleco, um tênis, não tem problema. Mas a gente tem que estar alinhado, tá bom? É muito importante. Esses dois últimos pilares aqui, eu vou falar de branding e posicionamento. Isso, gente, é uma coisa também que eu também não sabia, tá? Mas a gente vai aprendendo, né? Branding e posicionamento. Você é a sua marca. Ah, porque a gente não vai dar o nosso nome na nossa marca, porque vai vincular com a nossa imagem. Vocês ainda são pequenas. Grandes marcas, eu vou falar aqui para vocês entenderem uma coisa. Grandes marcas têm uma cara por trás da marca. Ah, a Microsoft, ela não chama Bill Gates, mas ela tem o Bill Gates por trás. Como a gente presta serviço, não é produto, você pode sim dar o seu nome. Você pode colocar Bonita Beauty e ter a Maria por trás da Bonita Beauty. Mas a gente é a nossa marca. A gente é o nosso marketing. A gente que traz isso. Não tá na hora ainda da gente delegar a cara da nossa marca. Ainda é a gente. A Nativosa, a NV de Nativosa. Ela vendeu já a marca dela por 220 milhões. Mas ela ainda continua à frente da marca, porque ela é a cara da marca, ela é a marca. Então, independente do que vai ser a sua marca, hoje a gente precisa humanizar as marcas. Então, você é a sua marca. Se vista e se posicione para o lugar que você quer chegar. Ah, ainda é pequeno, ainda trabalha no bairro, nananã. Se arruma, se maquia, faz a maquiagem, coloca um brinco e fala, olha, é lá que eu quero chegar. Se arruma e se posiciona para onde você quer chegar. Você ainda não chegou, mas você já está preparando o teu corpo e a tua mentalidade. Porque a nossa mente, ela manda comando para o nosso corpo. Mas o nosso corpo também manda comandos para nossa mente. Então, se eu tô assim, ó. Ai, tô com preguiça, tô desanimada. Se eu venho aqui, e é comprovado se a gente faz a pose da Mulher Maravilha, a nossa energia muda. Se vocês quiserem, pesquisem isso no Google, tá? Então, aquele dia que você tá meio desanimado, tá meio pra baixo, faz a pose da Mulher Maravilha, abre a perna mesmo. Abre a perna, faz a pose da Mulher Maravilha e você fica 1 minuto nessa pose. Você vai ver como isso vai mudar dentro de você, tá? Então, a gente tem que se posicionar, se vestir, se portar pro lugar que a gente quer chegar. Uma dica que eu vou dar pra vocês, pra gente entender mais de branding, de marca, é ter vivências de brands, de marcas, de atendimentos. Às vezes, ao invés de você ir no McDonald's e gastar R$50 num combo, pega 20 reais e vai num café mais chique da sua cidade pra tomar um café. Mas aí você vai onde você quer chegar, como se você fosse viver ali naquele lugar. Como se você fosse usufruir daquilo sempre. Se veste, se posiciona, senta lá, sente a energia. Sente a energia da pessoa, que é a pessoa que está no lugar que você gostaria de chegar. Se posicione nesse lugar, tá? É muito legal isso, é uma experiência maravilhosa. Sinta-se merecedora de estar lá. Então pega 20 reais para tomar uma xícara de café que vai dar para você pagar e vai sobrar para você ir no café mais chique da sua cidade. Eu fui agora recentemente lá para Fort Lauderdale, no congresso, e eu tava andando ali na praia e tem aquele hotel chiquérrimo, maravilhoso, carérrimo, não fiquei nele, óbvio, e o restaurante era perfeito. Eu falei, amanhã eu vou vir tomar café da manhã aqui. Um cafezinho da manhã saiu R$250. Eu tenho, eu paguei, eu posso pagar, tá? Não é isso. Mas eu sentei lá como se eu tivesse hospedada lá, porque eu falei, da próxima vez eu quero estar aqui. Eu olhei as pessoas ao redor, como elas agem, como elas se portam, porque é o lugar que eu quero chegar. Então a gente tem que se vestir e se posicionar para o lugar que a gente quer chegar.
Crie coisas que possam identificar a sua marca. Quando vocês veem isso daqui, ó, o que vocês lembram? Isso aqui é a nossa marca. A gente fez uma simbologia. Não tem o nome, não tem a logo. É uma logo, né? Registrada, inclusive, é nossa, patenteada, foi desenhada por mim, inclusive. Mas isso daqui, você olhou, você já vai lembrar de mim, você já vai lembrar da K-Beauty, você já vai lembrar. Por quê? Porque é algo automático. Eu tô criando coisas para lembrar. Quando você tá passando na rua, a gente só vê ali aquele M amarelo. O que você já sabe? É o McDonald's. Quando você tá na rua andando, aqui no Brasil, e tem alguém com aquele copo de café andando na rua, com o nome escrito, de onde que é? De Starbucks. Quando você entra numa loja, se você não visse a fachada, e aquela loja branca, com aquelas araras pretas, com aquela luminária preta, quem que é? É a Zara. Então a gente tem que criar, coisas que possam identificar a nossa marca. Um café que você vai dar um nome lá de Super Power Coffee, que aí você vai postar ele todo dia na xícara diferente, que você põe uma cereja diferente. Quem bater o olho vai saber que é da sua marca. E a marca tem que ser humanizada. Temos que ter pessoas por trás da marca, tá? Uma marca sem uma cara, ela não vai tanto pra frente. E a gente que trabalha com serviço tem que ser sim a marca, a nossa cara, a nossa marca, humanizar essa marca. E, gente, o último pilar que eu vou falar aqui pra vocês é o pilar da comunicação. Quanto melhor eu souber me comunicar, mais longe eu vou chegar. Principalmente se eu quiser ser um professor ou uma professora. Se eu quiser ser palestrante. Então, como que eu vou desenvolver a minha comunicação? Eu vou desenvolver a minha comunicação falando corretamente português, fazendo cursos de comunicação, lendo livros, enriquecendo o meu vocabulário, treinando, porque a gente sempre tem a evoluir. Eu gravei um monte de curso agora para Beauty Lab. Eu mesma gosto de editar meus cursos porque eu gosto de ouvir tudo de novo. Eu gravo tudo e depois ouço tudo. E aí eu começo a pontuar o que eu preciso melhorar na minha comunicação. Então, eu não tô falando o R do jeito que eu deveria. Eu tô falando muito né, se. Então eu vou melhorando a minha comunicação. Tá bom? Então, se uma excelente comunicação é bom pra tudo, pra todo mundo. Mas se você quiser se tornar uma professora, um professor, um palestrante, tem sim que desenvolver mais a sua comunicação. Gente, já eu vou falar do sorteio, mas antes eu queria falar pra vocês que amanhã eu vou fazer o procedimento de nanobrows ao vivo. Aí que eu começo a ler os comentários, eu fico distraída aqui, porque eu pus os comentários aqui, tá subindo um monte. Estou simplesmente encantada com essa live, tudo que você está proporcionando. Gente, isso aqui é só uma trisquinha da Beauty Lab. A Beauty Lab, eu fico até emocionada, porque é um projeto que eu demorei muito tempo pra tirar do papel. E é um projeto maravilhoso, encantador, um universo onde vocês vão ter absolutamente tudo que vocês precisam para se desenvolver como profissionais, tá? Tudo, tudo, tudo. Amanhã eu vou fazer o nanobrows. Na sequência do nanobrows, eu vou explicar, eu vou mostrar pra vocês o que é a Beauty Lab, como ela é por dentro, como que vocês vão fazer pra adquirir. Quem já é aluna, vou já dar umas coordenadas aqui. Quem já é nossa aluna, amanhã, né, a hora que a gente liberar as inscrições, lá na primeira aula do seu curso, vai ter um cupom de desconto super especial para quem já é aluna. Não achou? Vai entrar no WhatsApp do suporte, vai pedir. A gente vai deixar no status do suporte. A Beauty Lab vão ter vários cursos, é uma escola na área da beleza. Então, qualquer curso que você adquirir nas primeiras 36 horas, vou explicar melhor amanhã. Qualquer curso, você vai poder entrar para a comunidade Beauty Lab, onde a gente vai ter milhares de profissionais para poder trocar experiências. Eu estarei lá dentro. A gente vai trazer conteúdos dentro dessa comunidade, conteúdos semanais.
uma vai poder trocar experiência com a outra. Ah, eu tentei isso, não deu certo, mas eu fiz dessa maneira e deu certo. Quem tá tendo mais resultado vai ajudar quem tá tendo menos, vai incentivar as colegas, porque a vida é uma troca. A vida é uma troca. Então, quando eu tô mais alta que a minha colega, eu tenho que dar a mão e ajudar a puxar ela. Porque em alguns momentos vai ter alguma colega que vai estar acima de mim e ela vai me dar a mão e vai me puxar. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer criar essa comunidade, tá bom? E eu trouxe esse conteúdo com muito orgulho para vocês, mas isso é só mas isso aqui, gente, que eu trouxe hoje são só os pilares. Eu não entrei destrinchando cada um deles e tudo isso vai ter dentro da Beauty Lab. Então, na Beauty Lab você vai ter inúmeras técnicas para você aprender. Você vai ter, inicialmente, conteúdos de marketing, venda e finanças. Em breve, a gente vai trazer os outros conteúdos, né? Que encantamento de cliente, tarará. É uma escola, ela vem se construindo. A gente vai estar sempre inovando dentro dessa escola. E é um ambiente seguro para você se desenvolver como profissional. E você vai ter todo o meu apoio e o apoio de profissionais maravilhosas, tá bom? E amanhã é o grande dia e eu vou trazer o Nanobrows. Eu já tô para trazer o Nanobrows para vocês faz um bom tempo. Inclusive, até já tinha prometido aqui. Mas algumas coisas aconteceram e não fazia sentido só trazer o Nanobrows sozinho. Porque eu falei, não tá fazendo mais sentido pra mim. Por isso que esses dias eu coloquei... não vai ter mais curso online. E não vai ter mais. A gente vai ter o que agora? A gente vai ter uma escola. A gente vai ter uma comunidade. Acabou a era de curso online. Aquele curso que você compra sozinho e que depois você tem até um suporte no WhatsApp, mas você não pode trocar ideias, você não pode fazer networking. Então, um dos grandes pilares do desenvolvimento profissional e pessoal que eu tive nos últimos 7 meses foi networking. E quando virou essa chave, eu falei, eu preciso proporcionar para as minhas alunas, eu preciso proporcionar para as minhas meninas e meninos, tá? Meninos que são menos, falo meninas, mas são os meninos também. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de poder trocar figurinhas, de poder trocar os seus medos, as suas inseguranças, o que deu certo, o que deu errado, e ter alguém para ajudar vocês. Eu, a minha equipe e todas as colegas. Então vai ser um negócio que não tem nesse mercado. É exclusivo, inovador, revolucionário e é uma benção mesmo. Eu tô só batendo o olho aqui nas perguntas, nos comentários de vocês. Gente, realmente eu tô muito feliz, eu tô muito emocionada. Eu venho trabalhando 18 horas por dia pra deixar tudo pronto isso, mas realmente vai ser assim um negócio incrível. Vai ser a melhor escola na área da beleza, com certeza. Vai ser uma escola completa e vai ser uma escola que ela vai se renovando. Vai se renovando com outros cursos, outros treinamentos. Dentro dessa escola, já vou colocar aqui pra vocês, não tem só a Kátia, tá? Então, dentro do método do treinamento de marketing, por exemplo, eu tenho a Tainá, que é minha gestora de tráfego, tá aqui, que trabalha comigo. Tem aula dela lá. Tem aula da Ana, que é especialista em stories. Aula de vendas, tem as minhas mentoras, as pessoas que fazem parte do meu time, que já me deram mentoria. Então vocês vão poder ter acesso a elas também. Então não vai ser só a Kátia falando. Eu vou estar falando também, tá? Porque eu vou falar lá, eu vou contar tudo que eu fiz, como eu cheguei. Mas eu vou trazer a experiência do know-how de cada pessoa, de cada área. Então, a gente tem outros que já estão ficando prontos, experiência do cliente, branding e posicionamento, e aí vai entrando depois, com valores extremamente acessíveis, tá bom? Extremamente acessíveis. Estamos juntas, Kátia, você é inovadora. Ana, obrigada. Realmente, a Beauty Lab é a maior inovação na área da beleza, não tem nada que vá bater. E amanhã vocês vão saber mais um pouquinho ainda de como vai ser fácil navegar por todos os cursos e comprar esses cursos, tá? Lembrando que quem já é aluna vai ter desconto, amanhã vai estar disponível para vocês. A gente criou um módulo no início dos cursos de vocês, vai chamar Desconto Beauty Lab, entra lá, pode chamar no WhatsApp de suporte, a equipe vai estar inteira para atender vocês, porque os descontos vão valer somente para as 36 primeiras horas, tá? E vai ter mais bônus aí, e amanhã eu vou falar do sorteio do dermógrafo. Hoje o sorteio é o seguinte,
Eu vou finalizar agora essa live. A venda a gente vai liberar amanhã depois da live, tá? Eu vou finalizar agora essa live com muita gratidão no meu coração por todo mundo que ficou aqui comigo. Vai ficar salva por 24 horas, tá? 24 horas apenas. Então eu vou finalizar aqui, eu vou postá-la lá no feed. Eu quero que você vá lá e comente o que essa aula tocou na sua vida, virou uma chave, mudou alguma coisa. Qual foi o grande aprendizado que você teve dessa aula, tá? A gente vai escolher amanhã, no final do dia, o melhor comentário vai ganhar um voucher de R$150 na nossa loja, tá bom? Isso é pra quem tá aqui na live. A gente nem vai falar em grupo, nada disso, tá? É só pra vocês que estão aqui na live. Agora a gente tá aqui com 191 pessoas. Então eu vou deixar salva essa live e vocês vão comentar lá se essa live realmente tocou no seu coração, se você teve algum aprendizado aqui, o que eu vi gente falando aqui que virou a minha chave. Deixa lá seu comentário. O melhor comentário, a melhor transformação, a gente vai presentear com R$150 de compras no nosso site. Amanhã eu vou falar do sorteio do dermógrafo. Hoje ainda não. Hoje o sorteio é esse, tá bom? Amanhã eu tenho um encontro marcado com vocês, ao 12h07, para apresentar o Nanobrows, que é um procedimento simplesmente sensacional, fácil de realizar, rápido de realizar, que traz um efeito maravilhoso, sofisticado, que não dura tanto, que você vai poder ter a sua cliente de recorrência. E lembrando que quando a gente liberar lá a Beauty Lab, o Nanobrows vai estar incluso lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. A melhor de todas. Tô animada, sensacional, perfeito. Gente, valores de cursos, vocês já conhecem os valores dos meus cursos. Inclusive, amanhã eu já vou falar, tá? Todos os cursos vão estar com R$50 de desconto por 36 horas. E quem é aluno ainda vai ter mais 25% de desconto. Vai estar quase grátis, tá? Vai estar praticamente valor simbólico. Então, vocês não precisam ficar preocupados, não precisa separar 997, nada disso, tá? É o valor que vocês já acostumam, que vocês já sabem. Amanhã, se quiser entrar na Beauty Lab também, quiser comprar combo de kit mais curso, já vai estar valendo também a partir de amanhã, quando a gente liberar aqui. Então, não precisa ficar achando que vai separar 2.000, não. A única diferença da Beauty Lab é que você vai poder comprar 3, 4, 5 cursos de uma vez e vai cair dentro da plataforma e vai ser tudo unificado no mesmo lugar, que nem alguém falou que é igual Netflix, é isso mesmo, vai ser tipo um Netflix, vai ser maravilhoso. Bom, gente, era isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Então, ó, só pra relembrar, vou finalizar aqui, deixem lá, tá bom? O comentário, a transformação, o que você aprendeu de bom nessa live hoje, e o melhor comentário vai ganhar R$150 de compras na nossa loja online de produtos. E amanhã eu volto 12h07 com o procedimento, e aí eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Todos terão certificados, todos os cursos, todos os treinamentos, tudo terá certificado. O certificado é diferente, tá? Certificado com selo da Beauty Lab. É assim, ó, simplesmente sensacional. Eu que falei do Netflix, que incrível, isso mesmo. Quantos insights. A Kátia leva inicial C de chave. Olha, gostei, viu? Inicial C de chave. Tô precisando fazer um colar de inicial de CA, eu acho. Realmente, gente, tô muito feliz mesmo. E é isso. Encontro vocês amanhã. Vou esperar os comentários de vocês pra gente poder escolher o melhor comentário e falar pra vocês amanhã. Um beijo enorme. E amanhã tem Nanobrows, tá? Ó, beijo, tchau, tchau.